noite, boa tarde, boa madrugada para você que está acompanhando aí a Bíblia, que nós estamos, assim, eu tô querendo saber mais de Deus, como Deus é, como Deus agia com as pessoas, de uma forma, assim, mais, mais intensa, sabe, gente? Não é uma coisa não, mas sim conhecer Deus, como que Ele age, como Ele agia, se Ele mudou em alguma coisa. Então, vamos aí ver os vídeos atrás, que são muito interessantes. Tem partes que eu até coloco lá embaixo na descrição, falando que é um versículo muito importante. Porque quando eu falo alguma coisa, eu falo que Deus, Ele também mata. E as pessoas falam, mas Deus é tão bonzinho, Deus não mata não, gente. Pois é, Deus não mata não. Quem é que mandou Noé ir para a arca de Noé? Foi Deus. Quem é que matou o povo todo afogado? Foi Deus. Mas depois ele se arrependeu e prometeu que não iria matar mais o povo com água, mas seria, né? Tanto que ele falou que o sinal seria o arco-íris, mas seria não com dilúvio mais, matando todo mundo debaixo de uma água, mas poderia ser de outra forma. Nós estamos no quarto livro do Antigo Testamento, que o nome é Números, no capítulo 9. Vou ler o versículo 1. Jeová falou mais a Moisés. Jeová conversava muito com Moisés. Eles estavam lá no deserto. Lembra que Deus, Jeová, tirou o povo de Israel, que era o povo de Jacó, lá do Egito, que eles estavam sendo escravizados. Eles ficavam orando, pedindo a Deus para tirar eles daquele sofrimento todo. Aí Deus tirou eles de lá, mandou Moisés e Arão falar, jogou as 7 pragas neles. A 7ª praga foi matar os primogênitos, né? Que morreu o filho do rei do Egito, que até que ele deixou o povo ir. Depois Deus endureceu o coração do rei do Egito e falou com ele assim, lá no ouvidinho dele assim, eu estou endurecendo seu coração, rei do Egito. Agora você vai se arrepender de ter mandado o povo do Egito, de Israel embora e vai atrás deles para querer matar eles. Aí Deus queria provar mais da sua força, do seu poder, e falou com Moisés, fica em tal lugar, Moisés, com o povo de Israel. O povo de Israel viu o povo egípcio vindo atrás e falou assim, meu Deus, esse Deus tirou a gente do Egito para quê? Para morrer aqui no deserto? Aí quando eles viram a água, Deus falou assim, Moisés, pega o seu cajado e bate, e estende, entendeu? Enquanto ele estendia, a água foi assim, sabe? Do mar, foi assim, do rio, foi assim, subindo, sabe? Que veio um vendaval. Então, esse vento que Deus fez soprar um vento tão forte que a água, ela foi assim subindo para cima e ficou assim na terra seca, e o povo de Israel passou. Aí deixou o povo do Egito também chegar até um certo ponto. Depois ele falou assim, Moisés, agora você pode baixar. Então o povo do Egito morreu ali afogado. Não foi todo mundo, foi algumas pessoas que foram atrás do povo de Israel, porque Deus queria mostrar o poder dele, né? Que é grande. Então Jeová falou a Moisés lá no deserto, lá do deserto do Monte Sinai, no primeiro mês do 2º ano depois que eles saíram da terra do Egito. No primeiro mês do 2º ano, já era 2 anos depois que eles saíram da terra do Egito. Jeová disse a Moisés, ô Moisés, os israelitas devem preparar o sacrifício pascual da Páscoa no tempo determinado, hein, Moisés? Versículo 3. Vocês, Moisés e povo de Israel, devem prepará-lo, né? O negócio da Páscoa, é engraçado, nós estamos chegando na Páscoa agora, né? No tempo determinado, no dia 14 deste mês, entre o pôr do sol e a noite. Devem prepará-lo segundo todas as leis e todo o procedimento estabelecido referentes à Páscoa. Versículo 4. Então Moisés disse aos israelitas que preparassem a sacrifício pascual. Versículo 5. E eles prepararam o sacrifício pascual no dia 14 do primeiro mês, entre o pôr do sol e a noite, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que Jeová havia dado a ordem a Moisés para ser feito a respeito da época pascual, da Páscoa. Versículo 6. Mas havia alguns homens que tinham ficado impuros por terem tocado num cadáver. Então, naquela época, se você tocasse num cadáver, você ficava impuro.
de modo que não puderam preparar o sacrifício pascual naquele dia, porque eles estavam impuros, tocaram no cadáver. Por isso, esses homens compareceram perante Moisés e perante Arão naquele dia. Versículo 7. E disseram a Arão e Moisés: Moisés e Arão, ficamos impuros, Moisés e Arão, por ter tocado no cadáver. Nós tocamos no cadáver e estamos impuros. Por que devíamos ser impedidos de apresentar a Jeová a oferta no tempo determinado, junto com os outros israelitas? Então Moisés olhou para aqueles homens e disse: Esperem ali, eu os ouvirei o que Jeová ordenará a respeito de 2 de vocês. Vão esperar ali no canto, que eu vou conversar com Jeová. O que ele falar sobre vocês 2, eu vou falar com vocês. Versículo 9. Jeová disse então a Moisés a respeito dos 2 homens, dos homens que pegaram no defunto aí, no cadáver, que ficava impuro. Versículo 10. Diga aos israelitas, Moisés, mesmo que alguém entre vocês ou das suas futuras gerações fique impuro por ter tocado num cadáver ou esteja numa viagem distante, ainda assim deve preparar o sacrifício pascual para Jeová. Versículo 11. Devem prepará-lo no segundo mês, no dia 14, entre o pôr do sol e a noite. Devem comê-lo com pães sem fermento e ervas amargas. Versículo 12. Não deixarão sobrar nada dele até a manhã seguinte, nem devem quebrar nenhum osso dele. Devem prepará-lo segundo toda a lei referente à Páscoa. Então era um novilho, um cabrito, uma coisa assim, que ele nunca mandava, falava sempre para não quebrar nenhum osso de nenhum novilho, de nenhum carneiro, de nenhum animalzinho que ele pedia, boi, touro, cabrito, para fazer o sacrifício para Deus. Então, versículo 13, mas se um homem esteja limpo ou não estava em viagem e não preparou o sacrifício pascual, essa pessoa será eliminada do seu povo, porque não apresentou a oferta de Jeová no tempo determinado. Tem que ser no tempo de Deus. Este homem responderá pelo seu pecado. Versículo 14. E se um residente estrangeiro estiver morando entre vocês israelitas, esse residente estrangeiro também deve preparar o sacrifício pascual para Jeová. Deve fazer isso segundo a lei referente à Páscoa e o procedimento estabelecido que eu estabeleci. Deve haver uma só lei para vocês todos, tanto para o residente estrangeiro como para o israelita de nascimento. Versículo 15. No dia em que o tabernáculo foi armado, a nuvem cobriu o tabernáculo de Deus, a tenda do testemunho. Mas à noite, algo que parecia ser fogo ficou sobre o tabernáculo até na manhã seguinte. Versículo 16. Isto é o que sempre acontecia. A nuvem cobria de dia o tabernáculo, e o que parecia ser fogo cobria o tabernáculo durante a noite. Versículo 17. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda de Deus, os israelitas partiam prontamente, e no lugar onde a nuvem ficava parada, ali os israelitas acampavam. Versículo 18. Os israelitas partiam segundo a ordem de Jeová e acompanhavam segundo a ordem de Jeová. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo de Deus, os israelitas permaneciam acampados naquele lugar. Versículo 19. Quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo de Deus por muitos dias, os israelitas obedeciam a Jeová e ficavam ali naquele lugar, enquanto a nuvem estivesse em cima do tabernáculo, eles ficavam naquele lugar e não partiam do lugar aonde, porque aquela nuvem era Deus, aquela nuvem era Deus estava na nuvem, mostrando que era para eles ficarem. Quando a nuvem saía, eles tinham que sair daquele lugar, acampavam em outro lugar onde Deus mandava acampar. Versículo 20. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo de Deus, e o povo de Israel permanecia acampados segundo a ordem de Jeová e partiu segundo a ordem de Jeová, porque aquela nuvem era a ordem de Jeová. Era Jeová falando se ela devia ficar ali ou se devia ir embora.
Versículo 21. Às vezes a nuvem ficava parada apenas do anoitecer até o amanhecer. E quando a nuvem se elevava de manhã, eles, os israelitas, partiam daquele lugar, porque a nuvem se elevava. Quer a nuvem se elevasse de dia, quer a nuvem se elevasse de noite, os israelitas partiam. Versículo 22. Enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo paradinha, quer por 2 dias, quer por 1 mês, quer por mais tempo, o povo de Israel permaneceu acampados e não partiam daquele lugar, porque Deus estava falando para eles ficarem naquele lugar até a nuvem subir. Mas quando a nuvem se elevava do tabernáculo, o povo de Israel já sabia que eles tinham que sair daquele lugar e ir para outro lugar. Versículo 23. Os israelitas acampavam segundo a ordem de Jeová e partiam segundo a ordem de Jeová, que era sobre aquela nuvem, e cumpriam a sua obrigação para com Jeová, segundo a ordem de Jeová dada por meio de Moisés.